Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui, mais um programa do Rádio Podcast Vida Plena Brasil. Carlos Silva com vocês aqui. Hoje, com uma entrevista muito especial. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Adorarte Music, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas, como eu estava dizendo, hoje com uma entrevista muito esperada por mim já há muito tempo. Gostaria que tivesse sido o primeiro, mas não foi possível. Hoje nós vamos falar com ele que é bispo, advogado, e hoje ele é o pastor-presidente, né, da Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, em Piedade, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Eu vou falar com o bispo Eduardo Cândido. Tudo bem, bispo? Melhor agora. Que alegria, que satisfação poder, enfim, né, depois de meses atrás... Mas Deus sempre tem o tempo e a hora certa para todas as coisas. É um privilégio, uma alegria estar com a Rádio Vida Plena, essa rádio que tem feito a diferença ao longo de todos esses anos. Carlos Silva para vocês, porque para mim é JC, Isso. né? Não tenho nem o que dizer de tudo que ele tem representado, não só para nós como igreja, mas também para esse segmento gospel. Anos de estrada, anos de história, anos de testemunho. Parabenizar a Rádio Vida Plena por esse trabalho fantástico, entrevistas maravilhosas, espontâneas, bate-papos realmente edificantes, porque tudo que é de Deus edifica. Então, a minha alegria é imensa de poder estar aqui, participando, trocando ideia, contando um pouco aí da nossa trajetória, falando das bênçãos e das maravilhas que Deus tem operado na nossa vida e no nosso ministério. Amém. Como eu tinha falado aqui, né, nos bastidores, né, a gente sempre faz uma apresentação de bispo, advogado, mas também são outros setores, né, presidente de um conselho, um representante de um outro, que eu falei assim, gente, eu não vou decorar isso. Então, como é para falar aqui, vocês conhecerem um pouco melhor do bispo, do advogado Eduardo Cândido, então ele que vai passar essa experiência do que ele já fez, do que ele atualmente está fazendo, né? A gente está aqui pronto para ouvir esse testemunho, sabe? Esse decorrer da vida aí que é impactante aí para nossas vidas. É verdade. O maior desejo que eu tenho quando você, querido telespectador, assistir esse podcast é que a minha história de vida, que os percalços que eu passei possam servir de incentivo para você ver que é possível você alcançar, é possível você crescer, é possível você deixar marcas, legado na vida das pessoas, mesmo diante de talvez circunstâncias que não sejam favoráveis naquele momento, mas são combustíveis para que a gente possa fazer a diferença, né? Porque, Jota, eu sempre digo que nós estamos aqui para fazer a diferença para a glória sempre dele. O nome é dele que tem que ser glorificado, não é o nosso. Ele é o responsável. Ele nos criou, ele nos formou, ele nos vocacionou, ele nos separou, né? E vocês vão ver no decorrer do bate-papo de que tudo que eu peguei para fazer sempre teve um objetivo principal: glorificar o nome dele. Mesmo que talvez fosse não espiritualmente, diretamente falando, mas sempre levou. Os caminhos levam ou levaram para que o nome dele fosse engrandecido. Então, tanto a minha formação, quanto aquilo que eu tenho feito no cotidiano do dia a dia, quanto na questão das parcerias que eu fiz na vida e os caminhos que eu percorri, as viagens que eu fiz, tudo converge para a glória dele e é para isso que eu e JC estamos aqui, para a glória dele. Amém. Quando eu falei aqui no início, né, sobre que era uma entrevista, uma conversa muito esperada, porque para quem não sabe, né, são pouquíssimas pessoas que sabem, o bispo, né, ele tem direta ou indiretamente, ele tem a ver com esse ministério do podcast Vida Plena, porque eu estava começando, a princípio seria somente a rádio, mas porque nós começamos, a princípio, somente na rádio, e a questão do projeto do podcast foi logo assim que eu comecei a procurar o bispo, que eu já conheço há muitos anos, desde 2009, e eu o procurei, né, para poder hoje ser membro, como sou membro lá da Igreja Congregacional do Primeiro Amor. E
o bispo ele tem uma ação, como eu falei, direta ou indireta, porque quando eu estava passando por uma situação justamente dessa questão da criação da rádio, do podcast. E é uma coisa que eu tenho certeza que Deus testifica isso no meu coração desde o início, né? Que quando eu fui acolhido, né, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a ficar no lugar para que eu pudesse ter aquela questão por eu ter um lar espiritual naquele momento, de eu ter mais calma para fazer a questão do projeto do podcast, da rádio, coisa que se eu tivesse que ficar até hoje ali procurando algum lugar para congregar, as coisas não fluem, né? Porque você não congrega, então automaticamente não tem aquela questão da coinonia, não tem a questão da comunhão, não tem a questão de vários fatores que não nos leva a chegar a um consenso do que a gente faz na vida pessoal, do que a gente faz na vida profissional, do que a gente faz na questão de igreja. Então você fica meio que... O termo não é perdido, mas você fica literalmente desorientado, sem orientação. Né? Você fica na dependência da orientação de Deus, mas Deus te orienta de uma forma e você não faz... Né? Então, para mim é um motivo de muita... eu vou falar isso no final, né? É um motivo também para mim de muita gratidão a presença dele aqui, porque a gente sabe que muita gente a gente passa por dificuldades, por muitas dificuldades, e sabe quem é que nos ampara, quem é que... muitas vezes nem fala com a gente, muitas vezes nem fala uma palavra, mas só de nos escutar já ajuda e muito. A recíproca é verdadeira. Você sabe que você foi um grande reforço, a gente fala assim, comparado ao futebol, né? Um reforço de peso, mas não é o peso literal não, tá? É um reforço de peso no intuito, no sentido espiritual, da amizade, o que eu venho acompanhando o JC há 15 anos, né? Então não é uma coisa que surgiu do nada, não surgiu ontem. Todas as vezes que o JC nos procurou, a gente sempre procurou ter uma palavra de carinho para ele, e ele realmente tem agregado bastante ao nosso ministério, e eu tenho certeza, gente, porque tudo gira em torno de bases. Quando as bases são sólidas, são enraizadas, são profundas, quando há preocupação de edificar bases, a construção ela cresce, e ela cresce de forma sustentada. E isso acontece com a Rádio Vida Plena. E com o podcast também, porque quando o intuito, o objetivo, ele é puro, quando a semente é uma semente de boa qualidade, vocês podem ter certeza absoluta que o resultado vai acontecer. É claro que eu não vou aqui externar algumas conversas que nós tivemos, isso é uma coisa mais particular, mas eu já percebi naquilo que o JC falava para mim, que realmente o foco, objetivo da rádio é a glorificação do nome do nosso Deus. E já que é assim, com certeza o céu é o limite. Verdade. Vamos falar um pouquinho mais, senão daqui a pouco, assim como eu fiz na entrevista anterior, que eu fiz as pessoas chorarem, daqui a pouco começa eu aqui. Falando sobre a vida com Deus, né, bispo? Né? A gente falou aqui, começando a falar, né, da questão do seu ministério. Lá na igreja, principalmente, como eu falei, eu já acompanho desde 2009, mas já vinha antes disso, né? E a questão, também nós vamos falar a questão do seu trabalho como advogado, como é difícil, né? Nós falamos assim, não, mas ser cristão em toda e qualquer circunstância, sim, mas muitas vezes, né? Como que é difícil, por exemplo, ser um advogado cristão? Porque nós temos, né, e é uma coisa que o senhor falou uma vez, eu nunca esqueço, o senhor é inserido em duas em três situações que é muito descreditada no país, que é ser crente, pastor, advogado, que são como é que se diz? São áreas que são muito questionadas em relação a caráter. Né? Mas o advogado ele é bonzinho, o advogado ele é justo, mas quando ele tiver que mentir, quando ele tiver que argumentar uma coisa que ele no fundo sabe que não tem como argumentar, mas faz parte do corpo jurídico, faz parte das leis, aquelas brechas. Como que é difícil ser um advogado, vamos dizer assim, já normal? Imagine um advogado cristão, né? A questão de ser pastor, bispo, a mesma coisa. A gente tem que virar para
virar para a gente, não que eu não sou pastor, né? Mas virar para uma ovelha e falar assim, aquela ovelha nos procura querendo ouvir X, mas ela vai ter que ouvir Y. Porque se ela ouvir X, ela não precisa vir aqui, ela só vai conseguir querer um afago. Ela vai querer sempre vir só para desabafar, mas sem querer conserto, sem querer que a gente fale as verdades bíblicas para que ela possa levantar e seguir, né? Como que é difícil? Não é fácil realmente, a gente sabe, mas existem duas bases fundamentais. Uma é a palavra, a outra é a base familiar. Eu fui nascido e criado no Evangelho, na Assembleia de Deus de Madureira, onde o meu avô foi um dos fundadores da Assembleia de Madureira, da Assembleia de Deus de Madureira. O pessoal da Bleia conhece bem a harpa cristã, né? O maior autor das canções da harpa cristã foi o pastor Paulo Leivas Macalão, que, na minha opinião, foi a maior baluarte da Assembleia de Deus no Brasil na história. Então, meu avô colocou as melodias em grande parte dos louvores que Paulo Leivas Macalão escreveu. E minha avó também foi fundadora da CIB, né? Que é um grupo das mulheres da Assembleia de Deus. Fomos nascidos e criados na Assembleia de Deus de Madureira. Meu avô, maestro do coral de Madureira, 47 anos, meu avô foi maestro desse coral. Então, nós fomos criados dentro de um parâmetro evangélico. Aonde o meu avô pastoreava, a gente seguia, né? Meu avô foi pastor em Quintino, meu avô foi pastor em Cidade de Deus, o meu avô foi pastor no Engenho da Rainha, em Maria da Graça, quando foi a última igreja que ele pastoreou, em 1998 ele faleceu. Então nós fomos criados dentro dessa base muito forte, né? Onde nós aprendemos caráter, aprendemos hombridade, aprendemos ser exemplo, aprendemos, né, ter realmente, exalar o perfume de Cristo. Então essas lições, como diz lá 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, né? Quando Paulo olha para Timóteo e fala assim, tendo por certo que você vai ter a mesma fé não fingida que primeiro habitou em sua mãe Lloyd, em sua avó Eunice, por certo habitará em ti também. Né? Você vê que Paulo já observava essa herança, essa árvore genealógica linda que chegou até o seu discípulo amado Timóteo. E essa herança chegou para mim. A minha mãe, uma mulher admirável, uma diaconisa, um beijo para a diaconisa Edna, o meu pai, presbítero Everardo, cantor das multidões, né? Cantou ontem, mais uma vez, aquele hino que ele gosta tanto, Caminhada, né? E então eu vim dessa base. E essa base, junto com a palavra, me ajudaram, me balizaram, me colocaram um temor suficiente no meu coração para que eu não viesse a me corromper. E não é só crente, pastor e advogado, não. Você sabe muito bem que agora não, que agora eu tô quietinho no meu cantinho, mas eu tive uma época em que também estive no meio político. Durante 5 anos estive no meio político. Então eram 4 categorias, né? Mas graças a Deus, existe aqui um agente poderoso, um GPS aqui dentro chamado Professor Espírito Santo, que nos alerta, nos orienta, nos ensina, nos mostra o caminho. E eu não quero desapontar o meu professor, não quero desapontar o meu criador e nem a minha mamãe e meu papai, que sempre foram um exemplo de retidão, e não vai ser eu que vou queimar o filme deles. Inclusive a questão de políticos hoje, nós vemos aí essa busca tão, não vou dizer desenfreada, né? Mas uma busca de uma coisa que seria até... como é que eu vou explicar? É incomum. As pessoas estão procurando políticos honestos, como na verdade já deveria ter, né? Então, por que a classe política, ela especificamente, ela é muito mal falada? Porque as pessoas sempre falam assim, mas fulano é bonzinho agora. Depois que entra depois que vai para o meio, fica igual ou pior. Mas eu sempre falei isso, hoje inclusive eu falei, político não nasceu em árvore. Político não veio do nada, político saiu do meio de nós. Satanás quer isso, Jota. Satanás, ele quer demonizar. Ele quer demonizar, ele quer fazer igual o lobo mau com a chapeuzinho vermelho. Ele quer deixar a porta do galinheiro livre lá para fazer a festa. Ele quer fazer com que os bons
não sentem nas cadeiras. Só que, gente, preste bem atenção. Ontem mesmo eu tive um exemplo, ontem, um exemplo claro, botei até no grupo da igreja, que ressuscitaram um projeto de lei, não vou citar nomes por ética, de uma vereadora querendo criar alguns mecanismos do aborto legal no Rio de Janeiro, de proteção à mulher que faz o aborto. Ressuscitaram esse projeto e o colocaram em votação. Eu recebi a mensagem do vereador, amigo, pastor evangélico, falou, ó, bispo, ajuda em oração, porque colocaram esse projeto em pauta. Vamos orar. Final do dia, fui procurar saber, ele usou o seguinte termo: projeto jogado no saco, bispão. Acabou. Falei, graças a Deus. Foi rejeitado, né? Por quê? Porque haviam pessoas lá, gente, pessoa mau caráter tem em todos os meios sociais que vocês imaginarem. Tem pastor mau caráter, tem advogado mau caráter, tem enfermeiro mau caráter, médico mau caráter, tem gente mau caráter em tudo quanto é meio. Tudo é questão de caráter, e a gente tem que colocar as pessoas certas lá. Se elas vão fazer errado, é elas com Deus, elas que se acertem com Deus, mas nós não podemos demonizar. Nós temos que ocupar sim, nós temos que fazer a diferença sim, né? Porque, do contrário, os maus se apoderarão e não é só você, a sua descendência vai sofrer as consequências. Isso é importante porque, assim, lógico, a gente não... Eu jamais estaria aqui tentando dizer que isso é uma verdade prática, principalmente na minha vida. Mas quando eu cheguei nessa questão política, né, uma determinada pessoa da minha família, ela virou para mim e disse assim, você não pode entrar nisso. Eu falei, por quê? Porque você vai se corromper. Eu falei, mas como que você tem base para dizer que eu vou me corromper? Você não me conhece? Ele falou, não, eu conheço. A sua índole, o seu caráter eu conheço. Só que quando eu falo que você vai se corromper, é no sentido que se você virar e disser que não vai fazer isso, que não vai fazer aquilo, a maioria vai dizer que vai fazer. E como a maioria diz que vai fazer, na hora de serem taxados de políticos sujos, são todos. Se nós tivéssemos 10 políticos, você está entre os 4 que diz que não, mas tem 6 dizendo que vão fazer, o projeto passa e a classe e a população vai dizer que os 10 não prestam. Não vai dizer que 6 é que não prestam. É verdade. Vai dizer que são os 10. E até você chegar e fazer uma correção, dizer que o projeto passou, mas você faz parte dos 4 que votou contra, você demora um ano, você demora anos. Ou você não leva, porque você não chega a todo mundo que chegou notícia ruim. Você não consegue atingir todas as pessoas que souberam. Então, alguém vai ficar com a má impressão sua. E é onde eu falo, quanto mais gente honesta, quanto mais gente com propósito entrar na política, menos chance disso acontecer. É isso aí. Só que, infelizmente, nós estamos tendo dentro das próprias igrejas pessoas dizendo que não devemos se meter com política. Ah, mas a política não e segmento religioso não se misturam. Então a gente vai ter que rasgar a Bíblia. Eu vou ter que rasgar a Bíblia. Porque as pessoas falam assim, mas política e religião não se misturam. Eu falei assim, gente, me diz onde na Bíblia que a religião não esteja, que a política não esteja. Me diga. Então, vamos tirar Daniel da Bíblia. Vamos tirar José de Arimateia da Bíblia, o senador. Quem proporcionou o sepultamento de Jesus foi ele, através de acordos políticos. Vamos tirar Salomão da Bíblia, José da Bíblia. Gente, tem N exemplos de políticos na Bíblia, homens de Deus. Então a gente precisa acabar com certos estigmas, uma espiritualização exagerada, exacerbada. Nós somos cidadãos, estamos sujeitos a votar e ser votados. Eu fui candidato a deputado estadual, ele sabe disso, no ano de 2018. Foi uma experiência interessante, uma experiência que eu gostei de ter passado. Não pretendo mais ser, mas não porque eu me decepcionei em ser, não porque eu cheguei à conclusão que eu tenho que priorizar outras coisas. Mas é fundamental a gente ter equilíbrio, não espiritualizar demais, como algumas pessoas costumam fazer, espiritualizar. Porque nós temos exemplos aí, né? Infelizmente,
né, maus exemplos, né? De que nós temos a bancada X, que eu não estou demonizando. Acho que tem que existir para fazer uma diferenciação de que é ou não é, né? Mas, pelo menos atualmente, nós estamos falando de 2024. Nós não estamos falando de, por exemplo, os anos 2000, que bancada evangélica era somente quem era evangélico. Ou um ou outro falava que era bancada evangélica, mas tinha lá, de repente, um católico, porque não, falavam bancada evangélica, mas queria falar bancada cristã. Então tinha um católico, tinha outro. Hoje, não vou citar nomes, porque senão são os primeiros a querer vir do podcast e denunciar o podcast. É verdade. Mas vamos na bancada evangélica, tem pessoas que passam longe do evangelho. Existem pessoas que estão hoje como ministros no atual governo, que são... existem deputadas que são apelidadas aí que gostam de defender presidiário, que você for lá na bancada evangélica, está o nome dela lá. Lamentável. Então, qualquer um pode entrar. O que tinha uma certa rigidez antigamente, não tem mais, a porta está aberta. Então, fica difícil realmente, porque no final vai levar em consideração o quê? Somos 513 a nível federal. Somos 513 deputados. A bancada evangélica é quase 200. Não é. É 80, 90, 100, 200 e tanto não é. É porque tem os infiltrados, que fazem questão de, na hora de votar uma coisa que é contra os princípios da igreja, os princípios do cristianismo, da igreja, eles estão lá tipo, não, vamos votar dessa maneira aqui. Vamos votar dessa maneira. Quando a gente vê, mas os evangélicos votaram contra. Não, os evangélicos não votaram contra. Teve gente que fazia parte da bancada evangélica, que não é evangélica e que votou dessa maneira. É, isso mesmo. E nós somos estigmados por isso. Porque nós não damos o exemplo. Né? Então, não é perigoso, mas eu acho que é latente essa busca, como eu falei aqui no início, de pessoas assim, nós temos que ter pessoas honestas no parlamento, nós temos que ter pessoas honestas no Congresso, mas como nós vamos ter se essas pessoas que clamam por isso são as primeiras que não vão votar? São as primeiras que ficam sentadas no sofá dizendo, aquele ali é bom, mas eu não levantaria do meu sofá para ir lá na esquina, num colégio ou coisa do tipo para votar. Então, você vai ser passível de ser governado por aqueles que você não gostaria. É essa a história. É verdade. Então, eu sempre falo isso sobre a questão de política. Dentro da igreja também, dentro do ministério, nós temos, na maioria das igrejas que são sérias, por mais que exista um governo, esteja uma liderança, nós temos assembleias. Para que não fique só, tipo, a mão de ferro de alguém. Não, a igreja está se reunindo para dizer, vamos testar dessa maneira, vamos agir dessa outra forma. O ano passado, fulana deu muito certo no ministério tal, deu certo. Não deixa de ser uma votação. Claro. Não deixa de ser uma eleição. Vai continuar? Não vai continuar. Tenta da próxima vez. É assim. Tudo gira em torno do quê? Da aprovação de Deus. Isso aí. Porque o que mais acontece é o quê? Mas eu não acho que fulano deveria estar em tal lugar. Você votou em quê? Não, eu estava em casa. Aí não tem direito de exigir, né? Não tem. Pois é. É o que a gente fala assim, a passividade. Eu não quero que me governe, mas eu também não fiz nada para mudar isso. Né? Nessa a gente falou na questão do ministério, né? Falou questão de ser advogado e tal, que o senhor deve ter enfrentado muitas situações conflitantes, né, em relação a isso. Mas, assim, quanto à questão do ministério local ali na igreja, no Congresso Nacional do Primeiro Amor, há quantos anos ali à frente dele? Bom, depois do falecimento do meu avô, eu fiquei um tempo na igreja de Engenho da Rainha. Eu fui levantado a diácono pelo meu avô, em Madureira, com 19 anos. Até que eu recebi um convite para a inauguração da Igreja Congregacional do Primeiro Amor. Eu já tinha ido na antiga igreja sede, que era em Guadalupe, de alguns amigos, e fui convidado
a participar da inauguração. Já vim orando, porque eu já não estava mais me sentindo bem onde eu estava, foi no ano de 2001. Até que no dia 25 de julho de 2001, aconteceu a inauguração da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, ali na Rua Assis Carneiro, 690, onde estamos até hoje. E eu me encantei com a liturgia, com o funcionamento, com a visão, e orando a Deus, então, naquele dia eu já vinha frequentando os cultos lá em Guadalupe, tomei a decisão de participar daquele corpo, daquela membresia daquela igreja. O tempo foi passando, no ano de 2001, final do ano de 2001, eu fui levantado a presbítero, né? E no ano de 2002, dezembro de 2002, eu fui levantado a pastor com 24 anos de idade. Deus já tinha pressa de trabalhar na minha vida, porque ele já tinha falado isso, que ele tinha pressa para trabalhar. Eu me lembro disso, que Deus falou isso comigo quando eu tinha 15 anos de idade, que ele tinha pressa. Eu me lembro bem, Carlos, que eu fui líder de uma banda, né, a banda Tribo de Levi. Tínhamos várias composições, eu tinha composições minhas, né? A pastora Daniela, a qual eu mando um abraço, minha amiga querida, vai estar ministrando na nossa igreja no outro final de semana. Ela também tinha composições dela e outros tinham composições próprias, então a gente saía muito. E eu estava meio desgostoso, tinha passado por situações muito difíceis, não tive suporte pastoral. E eu falei, Senhor, eu vou parar com esse projeto, eu não quero mais, e vou aguardar ver o que o Senhor tem para minha vida. É aquele momento que você sabe que todo mundo passa, o momento da indecisão, o vale da indecisão. Quem nunca passou, aguarde e confie, porque vai passar. E aí, eu nunca me esqueço, naquele final de semana, na sexta-feira, nós fomos ministrar numa igreja ali em Turiaçu. E aí, uma mulher me chamou lá para fora e me falou assim, olha, eu vejo você recebendo um cajado de pastor. Deus colocava um cajado de pastor na sua mão. Isso foi na sexta-feira. Ninguém me conhecia na igreja. Eu não fui para cantar, para pregar, eu fui para cantar. Porque o meu ministério, Jota, era o ministério de cantar novo som, era o ministério de cantar outros louvores, era o ministério do Marquinhos Gomes, do Isaías Mendes, do Jota Neto, era o meu ministério, era cantar com o meu playback. Então, até os meus 19 anos, eu ia pelas igrejas cantando com os playbacks da vida, né? Porque lá em casa todo mundo canta. Meu pai canta, meu avô cantava, meus irmãos cantam, ele sabe disso. Minha esposa, o amor da minha vida, canta muito, a melhor cantora do mundo, né? A Luíse canta. Luíse canta. Isso aí é outro capítulo que eu vou falar daqui a pouco. Aí, eu, na sexta-feira, fui cantar e ouvi falar isso. Sábado, agenda em Vila Moretti. Já ouviu falar de Vila Moretti? Vila Moretti, agora de novo. Mais ou menos próximo daqui, porque é Bangu. É uma comunidade em Bangu chamada Vila Moretti. Nunca tinha ido lá naquele lugar alto. A pessoa me chama e fala assim, olha, Deus me deu uma visão de você sentado numa cadeira pastoral. Na sexta foi o cajado, no sábado foi a cadeira. Né? E eu tinha seus 16, 17 anos. Aí no domingo eu fui visitar uma Assembleia de Deus lá em Cascadura. Fui visitar uma igreja ali, tem alguns amigos lá e tal. Diácono, sentei lá no banco, quietinho. Estavam recebendo moradores de rua, tinham dado banho nos moradores de rua. Culto muito bonito, sabe? Aí eu já estranhei porque o pastor me chamou para sentar no púlpito. Mais antigos sabem, especialmente a turma de Madureira, que diácono não senta em púlpito. Púlpito é de presbítero para cima na Assembleia. Eu fui chamado para sentar no púlpito, eu já achei estranho. Daqui a pouco, rapaz, deu 20 minutos, o pastor chega no meu ouvido e fala assim, ó, se prepara que você vai pregar hoje. Naquele momento eu juntei as peças, né, do quebra-cabeça e falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me respondeu. O Senhor me mostrou que o Senhor estava comigo, está comigo e conta comigo. Então, eu tive uma resposta ali, naquele final de semana. A banda eu parei realmente. Mas aí começou esse processo.
Com 24 anos eu fui levantado a pastor em dezembro de 2002. E no dia 19 de junho de 2003, né, depois de passarem 4 pastores num espaço de 2 anos, uma média de 6 meses cada um ali, depois do último pastor levar 80% da membresia embora, viraram para a última alternativa possível e única, que era aquele garoto novo, aquele menino, né? E disseram, você vai assumir o pastorado da Igreja do Primeiro Amor. E aí, nesse dia 19 de junho, há quase 21 anos atrás, eu comecei a exercer o pastorado da Igreja do Primeiro Amor e assumi a igreja com 16 membros, Jota. 16 membros. Reuni a turma num domingo e falei assim, ó, Deus vai multiplicar, Deus vai mandar gente. Não se preocupem, a obra de Deus. Porque saiu gente falando, a igreja do pastorzinho vai fechar, essa igreja vai fechar. Crente, hein? Não é ímpio, não. Porque tem crente que é pior do que macumbeiro, viu? Exatamente. Macumba gospel braba. Deus vai ter mais misericórdia de macumbeiro do que de alguns crentes por aí. Ah, mas deixa isso pra lá, abafa o assunto. Falei, Deus vai multiplicar. Naquele domingo eu falei, Deus vai multiplicar. Tinha 16 pessoas. Eu lembro que o louvor que nós fizemos era um pragode. Não é pagode, era um pragode. Pragode. Por que pragode? Porque era eu no vocal, o meu irmão Eliésio no vocal, o meu outro irmão Leonardo da bateria e a menina Tatiane tocando banjo. Banjo. Então era um pragode, era o Espírito do Senhor tá presente. Pragode. A gente conseguia ouvir o barulho do mosquito praticamente no culto. No domingo seguinte, tinham exatamente no culto JC 32 pessoas. Eu falei, Deus vai multiplicar. No domingo seguinte, Deus exatamente fez o quê? Multiplicou por 2. 32 pessoas. Pegamos um imóvel com dívida, com processo de execução. Você já viu, JC? Oficial de justiça ir penhorar alguma coisa? Encontrar a porta aberta do lugar e não entrar? Hoje em dia, até se encontrar, já tá entrando. Pois é. A oficial de justiça não entrou, ela olhou pela janela. O que Deus permitiu que ela visse, ela notou. Mas mais da metade das coisas, Deus não permitiu que ela enxergasse que tinha lá dentro da igreja. Nós chegamos a realizar os primeiros cultos lá, JC, com carteira escolar. Carteira escolar. E Deus... Daquela do bracinho, né? Do bracinho, lógico. Mas Deus, por sua misericórdia, a gente orando, começamos a agir, criei vários projetos, teve gente que vendeu curió, fizemos leilão, que é um projeto pioneiro que eu faço há muitos anos. Tem um tempo que eu não faço lá na igreja. Leilão, o pessoal doava as coisas, a gente fazia leilão e arrecadava dinheiro. Até que em dezembro, depois de oração, jejum, donos irredutíveis, fomos lá, eu, pastora Deisma, afinada pastora Zenidé, afinado pastor Irineu, fomos lá na casa dos donos, eles não queriam de jeito nenhum. Ela falou assim, você é brincadeira, tá oferecendo esse valor, você tá de brincadeira. Debocharam do valor que a gente ofereceu. Eu falei, eu posso dar 40% e parcela o restante de 36%. Vocês sabem que isso é difícil acontecer para um imóvel, né? Vocês sabem, quem tem experiência no ramo sabe. O que Deus permitiu acontecer? Permitiu que a irmã, que era uma das donas, o marido fosse embora. E ela ficou em casa com 3 crianças pequenas de mãos abanando. Olha como é que é a forma de Deus trabalhar, né? A necessidade, gente. Por fim, depois de tanta resistência, né? Nós, no ano de 2007, para a glória de Deus, compramos o imóvel, que é nosso até hoje, é um imóvel próprio da igreja, né? E estamos aí há quase 21 anos pastoreando. No início do meu pastorado, isso eu contei, o JC estava lá na igreja, aliás não estava, ele estava agitando alguma coisa na festa da pastora. Eu senti de Deus de chamar uma pessoa para me ajudar. Eu preciso de gente para me ajudar, e Deus mandou pessoas, mas eu preciso de gente como ela. Me lembrei da Deisma. Estava lá perdida na nova vida de Olaria, no meio daquela multidão.
subutilizado, um talento daquele nato. Nova Vida de Olaria. Nova Vida de Olaria. Aquela da Ibiapina? É, aquela grandona, Terra dos Milagres. Ah, sim. E aí, eu liguei convidando ela para vir me ajudar. E ela aceitou. Mas sabe por que também que ela aceitou, gente? Porque 2 semanas antes, a colega dela teve um sonho, onde nesse sonho uma voz dizia para ela que a vida da Deisma mudaria em 2 semanas, através de uma ligação. E 2 semanas depois eu liguei para Deisma. Então, cumprimento de um sonho de uma amiga e convidei a Deisma. E aí ela veio começar a me ajudar. No dia 29 de maio de 2004, nós começamos a namorar. E no dia 20 de maio de 2006, nós contraímos núpcias. E o meu amor até hoje, vamos fazer 18 anos de casado em maio. Minha companheira, minha pastora. Um beijo, te amo muito, meu amor. Foi assim que tudo começou no Primeiro Amor de Piedade. Tudo, nada ensaiado, mas tudo escrito. Tudo escrito pelas mãos do Senhor. Um garoto novo, filho de vigilante, com dona de casa, né? Morava lá de favor na casa debaixo dos meus avós, lá na Gomes Serpa, né? E aí, Jota, eu comecei a pensar o seguinte, bom, eu tenho que pensar na minha vida profissional. Eu sou pastor, mas eu tenho que pensar na minha vida profissional. O que eu vou fazer? Aliás, quando eu comecei a pensar nisso, eu não era pastor ainda. Eu fiz seminário teológico. Eu pensei, eu fui na contramão da maioria, né? O pessoal primeiro faz a faculdade secular, isso, para garantir a profissão, né? Depois faz um seminário. Eu pensei o contrário. Por isso eu sou eclético, eu sou igual o Jota, sou eclético, ando em vários meios. Eu sou criado na Bleia, fui formado em seminário batista, seminário Betel, ali na Marechal Rondon. Tenho saudade daquele povo batista, eu sou fã dos batistas, e vim me tornar pastor congregacional. Aí me formei, aí eu falei, pô, vou fazer faculdade de quê? Tentei começar contabilidade, não gostei. Aí fui conversar com a minha amiga, madrinha de casamento, minha amigaça Giovana Didi, um beijo pra você. Ela falou assim, eu acho que você seria um bom advogado, sabia? Aí eu, rapaz, mas não é que esse negócio faz total sentido? E aí, no ano de 2000, eu comecei a faculdade de Direito. Porque qual é o pensamento? Por isso que eu falo que tudo é pra glória de Deus. Eu pensei, bom, eu vou fazer Direito, porque eu vou poder administrar o meu tempo. Eu vou poder dar tempo para o reino e eu vou poder fazer minhas audiências. É só administrar, não é isso? Fazer uma administração... Uma administração. Uma localização, melhor dizendo. Exatamente. Deus me honrou. Jota, em 5 anos de faculdade, começaram 400 alunos. Só 4 nunca ficaram em prova final. Me pergunta, quem foi um dos 4? Não precisa responder. Não precisa responder. Aí, eu me lembro, rapaz, que a comissão de formatura se reuniu para decidir quem ia fazer parte da equipe de formatura. E aí, todos se levantaram e falaram, quem vai ser o apresentador da formatura da turma? Todo mundo se levantou dizendo, pô, o Eduardo é o cara para isso, hein? Mais um se levantou, olha o nome do indivíduo, Arígio. Olha o nome da figura. Sabe o que ele disse? Eu sou contra o Eduardo ser o apresentador. O pessoal, por quê? Porque ele vai transformar a formatura em lugar de culto. Olha só o pensamento. É um esculacho que alegra o coração da... Bem-aventurados sois vós que sois perseguidos por amor a mim. Mas os outros disseram, bancaram. Não, vai ser ele. E o nome do Senhor foi glorificado. E eu entrei ao som, ele tá curioso, ele vai descobrir agora uma nova, que ele adora música antiga, igual a mim. Eu entrei ao som da melhor cantora evangélica do Brasil, Cristina Mel. Ele sabe, Santo Deus usa-me. E aquele povo todo teve que ouvir aquela mensagem naquele momento. Então, me formei em 2004 e fui fazer a prova da ordem. Você tem noção do percentual de gente que passa na prova da OAB? Pequenininho. É baixo. Muito pequeno. É baixo. Eu lembro que tinha gente que na minha turma de preparatório estava tentando pela 11ª vez. 11ª vez. 15% em média passam na prova da ordem. Eu passei de primeira.
De primeira. Eu não vou lembrar o ano específico, mas eu acredito que tenha sido 17, 16. Eu acho que o índice de aprovação ficou, acho que em 11 ou 10%. É isso aí, é esse aí. Logo, imediatamente, eu fiz a minha pós-graduação em Direito Público. Como é que eu sei disso? Não me pergunte, porque eu pesquiso de tudo que vocês possam imaginar. Então, eu me formei, comecei a advogar, comecei a trabalhar, larguei o trabalho que eu tinha, eu trabalhava no laticínio, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. 15 anos no Hemorrio, né? Todo mundo conhece o Hemorrio, né? Eu era o estafeta. Você sabe o que é estafeta? Sabe o que é estafeta? Não. Não é palavrão. Mentira, Se fosse palavrão, não falava aqui. Estafeta é um boy interno. Isso é ser estafeta. Então eu trabalhei 3 anos no Hemorrio. Mas desde lá até os dias atuais, né? Eu procurei sempre direcionar as coisas para a glória de Deus. Em 2005 eu saí do trabalho e passei a viver da advocacia. Então, criei esse tempo. O tempo necessário para fazer a obra e o tempo necessário para agir na profissão. No ano de 2007, Deus traz à igreja um camarada maravilhoso e uma banda que eu não sei como está hoje, que eu confesso a vocês que pouco ouço rádio FM, mas que na época estava na crista da onda lá na nossa igreja, o Ministério Sarando a Terra Ferida. E Deus usa um dos vocalistas, que é um grande amigo, pastor João Roberto, que prega todo ano no 25 de julho. Isso. Ele é sócio, desde 2008, ele prega todo 25 de julho lá na igreja. Falei para ele que até Jesus voltar, dia 25 é sempre reservado para ele. E Deus dá para ele, JC, uma visão comigo, onde nessa visão eu conheci a Sarando a Terra Ferida em Vila Velha, no Espírito Santo, num retiro. Foi dali que eu comecei a linkar com eles. E ele, nessa visão, ele me via entrando em vários aeroportos. Entrando e saindo em vários aeroportos. E ele faz uma observação. Olha, mas não é Torre Eiffel, não. Não é Londres, não. É faixa de Gaza. Olha, mas que peso, né? Que peso. Traduzindo, não é a passeio. Não é a passeio. Isso foi em 2007. Guardem isso. Com 16 anos, Deus levanta um profeta que me via no meio de pessoas de cor, e pessoas orientais. Então eu fui guardando aquilo ali, JC, no meu coração. Glória de Deus. Eu falo inglês fluentemente. Por quê? Porque eu fiz um curso de inglês. 4 anos e meio. Mas eu fiz o curso de inglês por quê? Para ter um bom currículo? Não. Para que eu fiz o curso de inglês? Para a obra dele. Eu fiz o curso de inglês para a obra dele. E aí, esse sonho foi em 2007. Quando foi em 2011, fui convidado pela igreja presbiteriana a ir numa caravana para o Chile. Minha primeira viagem internacional foi em 2011. Experiência maravilhosa que eu tive lá no Chile, meu amigo. Dias muito especiais. E eu me lembro, JC, que no último dia dessa viagem, Deus me deu o dom do espanhol. Eu fiz uma oração de 3 minutos em espanhol. Naquele momento eu tinha descoberto que Deus havia me dado o dom do espanhol. O tempo foi passando e aí eu fui montando em Deus uma estratégia até que no ano de 2016 iniciou-se o cumprimento desse grande sonho, desse grande cumprimento profético. E o JC é um grande incentivador, a Rádio Vida Plena certamente, que são as caravanas missionárias. Em 2016, nós começamos a fazer a caravana missionária Anunciando Cristo nas Nações, aonde nós pudemos voltar ao Chile e ganhar 89 vidas para Jesus. No ano de 2017, nós levamos uma nova caravana para um lugar que ninguém queria ir, a Venezuela. Era a pior época da fome da Venezuela. A fronteira tinha fechado na Venezuela, o Maduro estava aprontando todas, orando a Deus para abrir a fronteira. Quando faltam 2 dias para a viagem, a fronteira abriu.
Nós fomos para um lugar que ninguém queria ir. Teve gente que chamou a gente de maluco, de doido. O que vocês estão fazendo indo para um lugar desse? Mas foi o lugar que nós mais ganhamos vidas para o Senhor. Ganhamos 115 vidas para Jesus. Pra vocês terem uma ideia, nós fomos a um lugar onde eu só encontrei uma pessoa gorda. Uma pessoa gorda. Numa igreja em Puerto Ordaz, vejo tantas pessoas todas magras. Pessoas andavam 2 horas da sua casa até a nossa só porque sabia que lá teria almoço, teria alguma coisa para comer. Eu nunca me esqueço daquela cena quando entro no shopping e chego numa loja social de roupas de terno. Quando você depara na entrada daquela loja, você encontra um balcão. E o que você espera encontrar numa loja de roupa social? Terno, gravata, blusa social, não é isso? Isso. Pasmem, senhores, qual era o artigo de luxo daquela loja? Papel higiênico. Havia um triângulo de papel higiênico ali. Por quê? Porque na Venezuela não havia papel higiênico. Nos banheiros públicos da Venezuela você não encontrava papel higiênico. 2018 nós fomos ao Equador, Quito e Guayaquil. Fomos também na Guiana Inglesa em 2017. 2019 nós fomos ao Uruguai, na cidade de Rivera e na capital em Montevidéu. 2020 nós fomos ao fim do mundo, na Patagônia, na Terra do Fogo, a terra dos dinossauros. Lugar longe, mas é mais longe do que a Lua, porque a Lua você consegue enxergar daqui. A Patagônia você não vê. 2021 não fomos por causa da pandemia. 22 fomos ao Paraguai, Hernandárias e capital Assunção. 2023 fomos na Floresta Amazônica, fomos nos ribeirinhos da Amazônia, tivemos na Guiana também, e agora esse ano eu não pude ir, mas a equipe foi até a Bolívia, 4.000 metros de altitude. Resumindo, tudo isso aconteceu e tem acontecido porque as caravanas vão continuar. A caravana missionária anunciando Cristo às Nações, pode adicionar lá no seu Instagram. Por quê? Porque a motivação sempre foi anunciar o evangelho, pregar as boas novas. A minha vida, a vida da minha esposa, sempre foram separados, prioritariamente, para o reino do Senhor. É verdade. Eu acompanhei, assim, de longe, vamos assim dizer, né? Não vou dizer de longe. De longe parece que é uma coisa meio que desdenhada. Não, mas eu acompanhei a distância, né? Muitas dessas caravanas, né? Inclusive, né? Esse último ano, nesse último ano um pouco mais de perto, tanto a de 2023, né? Quanto agora, a mais recente, agora no início do início de janeiro, né? Não, no meio de janeiro desse ano, de 2024. E eu sempre falei isso. As pessoas, elas querem muito, elas têm um desejo muito grande de falar assim, eu vou pelas nações, eu vou isso, eu vou fazer isso, aquilo outro. Aí quando a gente fala, a gente sabe quem que é soldado e quem não é. A gente sabe quem é que está no quartel para servir e quem está no quartel por obrigação, que são aqueles que não querem servir. Então, lógico que existem pessoas que são chamadas, que para quem não conhece aqui a questão do Rio de Janeiro e Baixada, são pessoas que querem que não vão ser chamadas para ir ao Chile, que não vão ser chamadas para ir para a Bolívia, mas vão ser chamadas para Nova Iguaçu. Isso. E não querem ir. Porque o meu ministério eu sinto que é para ir lá para as nações, mas na porta de casa, vamos dizer não assim, vai. Não quer ir. Não é que não vai porque Deus não chamou, não quer ir. Porque não é um chamado, virou tipo um status. Só que geralmente, uma hora, não é quando eu uso o termo Deus cansa, não é a questão de que ele tenha essa que ele tem essa limitação, que ele tem esse agente facilitador. Não é isso. A gente fala no sítio Deus cansa, tipo assim, até quando você vai ficar brincando com a minha obra? Porque se eu tô levando pessoas para levar o meu nome aonde pessoas não conhecem, você não vai levar a sua vida de status, né? Então eu tenho muito cuidado com isso, porque assim, há muitos anos atrás, vamos botar aí, não sei se 2006, 2007,
Mas eu lembro que isso é muito importante. Eu pertencia a uma igreja que era Igreja Missionária Evangélica Maranata, do pastor Paulo Brito, só que era na região de Jacarepaguá. E eles fizeram um curso de um dia. Levaram um casal de jovens, na época, para começar a falar sobre a questão do evangelismo. E assim, eu nunca vou esquecer. Esqueci o nome da menina, não sei onde mora, não sei nada. Mas eu nunca vou esquecer a frase. Que para ela foi um despertar. Para ela, foi uma busca dela, para que ela pudesse buscar, para que ela pudesse fazer a obra de Deus, o evangelismo. Ela falou assim: Senhor, me dê amor para aquelas pessoas que eu não conheço. Porque amar as pessoas que eu já conheço ou não vira uma escolha, vira uma pretensão, vira ali uma questão social, tal. Mas para levar o teu nome, me dê amor para aquelas pessoas que eu não conheço. Porque como que a gente vai chegar para hoje na rua e virar assim, aquela pessoa ali eu amo, mas eu não conheço. E as pessoas pensam que, como você falou, né? Vai passeio. Não é passeio. Eu já dormi mosquiteiro, cara. Mosquiteiro, já fui todo mordido por mosquito. Entendeu? Eu já comi comida em viagem missionária de ter ânsia de vômito, de vomitar, já passei noite sem claro. Já dormi debaixo, temperatura de 50 graus, sensação térmica de telha de zinco em igreja, em chão de terra batida. Já fizemos viagens de mais de 30 horas, sabe? Então, é muito difícil. Agora, é recompensador. Você vê a fé no semblante das pessoas. As pessoas esperam algo de você. E os milagres acontecem. Nós já vimos paralítico andar, eu já dei testemunho de mulher que andava de muleta há anos, largou a muleta. Através, não da gente, mas através do poder de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Deus sabe que a gente vai para lá por uma missão. Porque existem pessoas lá que Deus ama tanto, que envia gente de 2, 3 mil quilômetros de distância, pensando exclusivamente nelas. Pessoas que têm sua sorte mudada, vidas mudadas. Eu não me esqueço dos batismos que eu fiz nessas caravanas missionárias, de pessoas que estavam em depressão, que foram tocadas, de outras pessoas que tiveram seus ministérios despertados, igrejas que estavam dentro de 4 paredes. E nós trouxemos esse avivamento, porque a caravana não é só para pregar, você sabe disso. Uhum. A caravana ela vai para pregar, vai para ensinar, a caravana vai para fazer trabalho social, a caravana vai para incentivar a igreja a fazer ar livre, a fazer cruzadas, trabalhos evangelísticos, a fazer trabalhos específicos com crianças. Nós levamos dezenas de cestas básicas para famílias carentes. Nós procuramos, além de abençoar vidas, nós também procuramos levar avivamento para as igrejas. Porque a última coisa que nós queremos, JC, é fazer caravana missionária para abrir igreja em outros países. Não é isso que a gente quer. Ou para mandar nas igrejas. Em hipótese alguma. Nunca foi o nosso propósito. E é por isso que Deus tem abençoado. É por isso que Deus já me permitiu conhecer 12 países. É por isso que Deus já me permitiu passar por 15 estados desse Brasil. E eu já falei para ele que eu vou nos 27. Mas sempre visando a glorificação do nome dele. Nós não estamos... Eu tenho uma pregação que fala sobre isso. Tem gente que acha que veio para esse mundo para nascer, crescer, multiplicar e morrer. Nós não viemos para isso. Isso é apenas uma parte de todo um contexto. Nós viemos cumprir Isaías 7:21. Nós viemos para o louvor da glória de Deus. Eu quero saber, quando eu partir, qual vai ser o legado que eu vou deixar e a saudade para as pessoas. As lições. Nós gostamos muito de um livro, minha esposa está lendo de novo esse livro, que é um livro que eu indico a todos vocês a lerem, chamado Heróis da Fé. É um livro da CPAD extraordinário. Ele traz a biografia de grandes homens de Deus do século XVIII e XIX. Meu irmão, é cada história que você chora. Pô, por que eles chegaram ao nível que eles chegaram? Por que o Wesley? Por que o Wycliffe? Por que Jonathan Edwards, George Miller, John Bunyan, entre outros, alcançaram a notoriedade que eles alcançaram? Porque eles entenderam aquele texto que diz que não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. A vida nossa passa muito rápido. Cada vez que eu olho para o espelho, acho que JC também, a gente se assusta. A gente se assusta. Meu Deus, o cabelo tá caindo.
A pele tá começando a enrijecer um pouco mais, a criar certas pelanquinhas. Não tem jeito, Adão e Eva pregaram essa peça na gente. Tá passando numa velocidade... Cara, eu me lembro claramente que eu tinha um sonho. Pô, eu falei, caraca, eu queria tanto que a Olimpíada viesse pro Brasil, porque eu sou apaixonado por esporte. Eu sou igual o JC. Né? A diferença é que o JC é São Paulino e eu sou botafoguense. Mas amamos esporte. Mas quando tem confronto entre os dois, dependendo do que seja disputado, eu não torço pra nenhum dos dois. Olha que beleza. Então esse é dos nossos. Então, quando em 2009 eu soube que teria a Olimpíada, eu pensei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero participar da Olimpíada. Aí eu fiz as contas, né? Eu falei, pô, em 2016 eu vou ter 37 anos. Caraca! Aí eu olho pra trás, eu tô com 45. E eu pensando outro dia que eu ia ter 37, cara. Gente, ó... A brevidade da vida é um negócio estupendo, extraordinário, sabe? Então, gente, vamos fazer a diferença para Deus. Vamos deixar nossa marca na história, vamos deixar uma herança bendita para nossa descendência. Hoje eu não vou contar não, porque é para voltar para outro podcast. Isso. Mas Deus me permitiu passar 15 anos sem filhos, para que eu pudesse trabalhar muito para Ele, e trabalhei mesmo. Mas aprove a Deus não deixar a gente na mão e nos deu em 2021 a coisa mais maravilhosa que existe na face dessa terra, que é a minha filha linda, Luíse. Concordo plenamente. Eu sei disso. Até porque ela não gosta de mim. Ah, imagine se gostasse. Então, bispo, nós falamos um pouquinho aí da questão do, né, a tarefa árdua, né, muitas vezes de ser advogado, político, pastor, as experiências com a obra missionária, com as missões, né? E família, né? Tocamos também nesse assunto, questão de família, que é muito importante. E também nós queríamos falar um pouquinho, agora breve, né? Sobre a questão da igreja local, né? Lá na nossa igreja, lá na igreja evangélica Congregação Primeiro Amor, né? Nossa família, né? Como que funciona lá, né? Pretendo eu, né, falar bem pouco, porque para mim é mais difícil falar, né? Senão a gente, né, dá uma desequilibrada, mas o carinho que a igreja tem, né? Que a gente passa por isso aí. Do respeito, do carinho que a igreja tem aí, pelas pessoas que elas não conhecem, pelas pessoas que chegam, né? Até carinho, até pelas pessoas daquelas que se vão, né? E queria que o senhor falasse brevemente aí sobre isso. A responsabilidade do nome é muito grande, né? Primeiro amor. O primeiro amor envolve isso. O primeiro amor envolve a essência do evangelho, envolve imitar Jesus. Envolve procurar fazer da nossa casa espiritual uma família. Que para muitos, inclusive, JC, é a primeira família, não é nem a segunda. É a primeira família. Pessoas desesperançadas, pessoas solitárias, pessoas que precisam de um abraço, de uma orientação, porque eu sempre fui um pastor muito preocupado e que procurei viver muito a vida das ovelhas. Eu sempre fui esse tipo de pastor, de estar perto, de chorar, de vibrar, de comemorar. E a gente tenta implementar isso. Hoje a gente vive lá uma família. Não é que não tenha problema, tem. Porque onde há ser humano, há problema. Mas a gente minimiza bastante isso, praticando esse amor, vivendo esse amor, tendo esse momento de comunhão. É um povo muito bom, o nosso povo, é um povo carinhoso. A gente tem um slogan da igreja, né? A igreja mais carinhosa da galáxia. Então a gente tenta implementar isso no dia a dia com o rebanho. Esse convívio, esse contato, de estar perto, de participar, de vibrar, de socorrer, sabe? Que a igreja precisa ser isso. A religiosidade, ela precisa ser muito equilibrada, sabe? A liturgia tem que ter, a doutrina tem que ter. Agora, nesses últimos tempos, eu tenho aprendido muito, sabe? A minimizar um pouco o fanatismo da doutrina. Mas não é minimizar ao ponto de trazer uma libertinagem para a igreja, porque do contrário a gente perde a bênção de Deus. Não é isso. A igreja tem norma.
Até eu, como advogado, preciso prezar por isso. Porque nenhum meio social sem norma subsiste. Vira anarquia. Mas acima da norma, acima da liturgia, acima de direitos e deveres, precisa haver esse amor, precisa haver esse abraço, precisa haver esse lado humano. E como JC eu tenho aprendido sobre a graça, sobre esse favor imerecido. Eu não merecia fazer parte da Igreja do Primeiro Amor. Mas o Senhor, pela graça, eu não merecia nem ser chamado de bispo. Mas o Senhor, pela graça, tem me sustentado, tem segurado na minha mão e tem dito, mesmo com os teus erros, suas limitações, eu conto com você, eu te amo. E se Ele faz isso por mim, a minha obrigação é fazer isso pelo meu próximo, é fazer isso pelo meu semelhante, é imitar a Cristo. Nós somos pequenos Cristos e o pequeno Cristo, ele precisa agir como Cristo agia. Então, um prazer, uma alegria muito grande fazer parte da família do Primeiro Amor. Ô, povo maravilhoso. Bom, nós já estamos chegando quase ao final da nossa conversa e o bispo ele vai passar aqui as redes sociais da igreja, a dele especificamente. Sou eu que estou falando aqui, né? Nós estamos gravando esse programa no dia 2 de março, né, de 2024, e queria anunciar algumas coisas aqui em relação à igreja lá, né, o ministério local. Nós vamos ter agora no próximo dia 16 de março, nós vamos ter lá uma programação dedicada às mulheres curadas para curar. E é interessante que pelo menos eu nunca vi, pelo menos eu não ouvi até agora alguém dizer isso. Por que o tema, apesar de não ser para mim, eu acho muito importante que você, mulher que esteja assistindo o podcast agora, dia 16 de março, lá não vamos passar o endereço já, que você participe. Porque as pessoas falam o tema curadas para curar. Você só vai curar pessoas através de uma palavra, através de um abraço, através de qualquer outro gesto, se você estiver curada. Se você não estiver curada, você não tem como curar ninguém. Você não tem como dar remédio para alguém se você não toma o remédio. Então, participe lá do Curadas para Curar, se você tiver essa oportunidade. A igreja fica na rua Assis Carneiro 690 em Piedade, na rua da estação de trem de Piedade, na rua da antiga Suca União, tem outras referências ali, só você buscar no Google. E também nós temos aí, para a glória de Deus, dia 23 de março, né, o aniversário de 1 ano do podcast, mas também da rádio. Estamos na expectativa. A rádio tem um pouquinho mais, mas o podcast tem 1 ano, vai fazendo 1 ano, então dia 23 de março nós vamos estar lá. Se você quiser participar, é só entrar em contato com a gente, porque as vagas, os assentos são limitados. Nós não queremos ninguém em pé, para não ter aquele desconforto de 2, 3 horas em pé. Então, se você tiver a oportunidade, esteja conosco, vai ser bênção muito importante. Como eu falei, o bispo vai deixar aqui as redes sociais dele, telefone de contato e para a questão de advogado, bispo e tal. Mas eu queria falar uma coisa aqui que é muito importante para mim. Só ver se eu consigo. Em abril do ano passado, eu já tinha feito isso final de março, mas em abril do ano passado, eu lembro que estava tendo uma ação social na igreja. E eu procurei o bispo Eduardo. Por quê? Porque foi como a questão de falou, testemunho. E eu já conheci o bispo desde 2009. E as referências, experiências que eu tinha que ter de um pastor, de que pudesse pastorear ovelhas, por mais que não fosse retribuído, eu vi. 2009, 2011. E a gente vai acompanhando, né, a trajetória, então a gente sabe do homem de fé, o homem que tem buscado a Deus aí constantemente. Então, para mim, foi uma referência. Eu já fui na pessoa certa. Eu não tive que pesquisar. Eu fui exatamente na pessoa que eu confiava que pudesse me guiar, que pudesse, através de Deus, né, eu ser pastoreado. E para mim,
Bebe uma água, hein? Tem água aí? Não, Bebe não tem, uma não. água. Não tem problema não. Mas para mim foi muito importante porque o podcast, como eu falei no início, gente, o podcast tem tudo a ver com o bispo. Porque se ele não tivesse confiado na ovelha, se ele não tivesse confiado em tipo, olha, você é um grande amigo, te conheço há um bom tempo, mas vamos deixar isso para frente, de você ser membro, de você isso, ser aquilo. Se eu não tivesse sido acolhido, talvez o podcast não teria acontecido até hoje. Por isso que eu falei da questão de que eu tinha vontade que ele pudesse ter sido o primeiro, mas isso aí, para Deus não é... Pra gente é alguma coisa, mas para Deus não é. Essa questão de importância, ele tinha que ser o primeiro, ou tinha que ser o segundo. Não. Foi tudo dentro de Eclesiastes 3, foi tudo dentro do tempo determinado para ser essa bênção que teria sido se fosse um ano atrás e como está sendo hoje. Não é um conselho. Conselho é errado quando as pessoas falam que conselho bom, se fosse bom, a gente vendia. Mentira. Eu não sei quem foi que inventou que esse conselho fosse bom, a gente vendia. Vendia não. Quando a gente gosta de um determinado produto, quando a gente gosta de determinada comida, quando a gente gosta de determinada pessoa, a gente anuncia de graça. A gente aconselha de graça, a gente fala de graça e com a boca cheia. E é um desejo que... Vou fazer uma redundância, né? É um desejo que eu desejo para todos vocês. Eu tenho 10 mil pessoas no Facebook. Eu tenho 20 mil pessoas me seguindo no Instagram. Eu tenho não sei quantas, vou fazer 100 mil pessoas que me acompanham se juntar todas as redes sociais. É um desejo que eu espero que você alcance. Que você tenha 100 mil pessoas te seguindo no Facebook, na internet, no seu TikTok, aonde for. Mas que não te falte um. Quando você precisar. Porque a quantidade é boa. Viver cercado de amigos, num momento bom, num momento mais ou menos, mas que não te falte no momento da dificuldade. Assim como eu encontrei em Provérbios 17:17. Eu acho que nem dá para falar mais, não. Mas vamos lá. JC, isso faz parte da nossa vida. Você é que é um presente pra gente, sabe? E o valor que você tem é inestimável. Uma pessoa extremamente inteligente, culta e uma pessoa que ama a obra de Deus. Eu posso aqui assinar embaixo, e toda a igreja, o quanto você tem demonstrado amor e zelo pela obra de Deus, e não é fácil encontrar pessoas assim. Então eu aqui me sinto privilegiado de Deus ter confiado em mim, a minha esposa, não é? Uma missão tão nobre de poder te ajudar, uma pessoa que tem tantos anos de caminhada, mas que num momento específico da sua vida precisou de um pouco mais de carinho, de atenção, e a gente está aqui. O tempo for necessário, você sabe que pode contar conosco. Nosso Deus, pastora Deisma, então, que me aturou, meu Deus. Não é questão de aturar, não. Assim, se todo o nosso problema fosse você, meu filho, a gente vivia no País das Maravilhas, como a outra viveu no Conto de Fadas, entendeu? Mas é um privilégio parabenizar o seu trabalho na Rádio Vida Plena, parabenizar o seu trabalho no podcast, e vai crescer muito. Eu profetizo que vai crescer muito e vai abençoar muitas pessoas como já tem abençoado. Eu quero só reforçar, dia 9, nós teremos o culto jovem, o primeiro culto jovem do ano na nossa igreja, às 19 horas, estão todos convidados. Primeiro Amor em Piedade é o nome do nosso Instagram. E o Facebook, Primeiro Amor em Piedade também. Você pode adicionar o Primeiro Amor em Piedade do Instagram, pode adicionar no Facebook também, vai ser um prazer tê-lo lá. Nossas programações, cultos às quintas-feiras, às 19h30. Segundos e quartos sábados do mês tem consagração às 9h30 da manhã.
Domingo, às 9h30 da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. JC dificilmente falta, hein? É um dos alunos mais assíduos. Não faltei até hoje. Da nossa, já, tá vendo aí? Da nossa Escola Dominical, 9h30 da manhã, estamos falando sobre comunhão, baseado em Atos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47, especialmente 44. É o nosso tema para esse ano. E todos os domingos nós temos o nosso culto de louvor e adoração às 18 horas, inclusive amanhã estarei trazendo a palavra nesse culto, tá? E as minhas redes sociais, Eduardo Cândido no Instagram, tá? Eduardo Cândido no Facebook, tem um e tem o 2, e também tem lá no YouTube o meu canal, Dr. Eduardo Cândido. Se você quiser, né, tanto gabinete quanto a parte jurídica, você pode aí entrar em contato através das redes sociais, Eduardo Cândido, me adicione lá. E Jota, que prazerzaço passar esses momentos com você aqui. Não se esqueça, meu amigo, que você mora na Barra da Tijuca do meu coração. Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Amém. Gente, só reforçando, Rádio Podcast Vida Plena aqui no YouTube. Hoje foi. Instagram, @Rádio Vida Plena. E também a novidade aí para os próximos programas, nós vamos descontinuar, né, a programação do FM, que hoje está em 99,5, porque ela está literalmente abarrotada, ela está limitada à questão de pouquíssimos bairros aqui da Zona Oeste. Nós vamos descontinuar o serviço e nós vamos para o site, mas nós vamos colocar nos próximos programas o site, para que no site vai ter a programação do FM. Então, você de qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo vai poder ouvir a programação. Uma coisa que eu também esqueci de falar, né? A gente gosta de músicas antigas e tal. A Rádio Vida Plena, especificamente, ela foi criada para aquelas pessoas que gostavam ou que desconhecem as nossas músicas dos anos 80, 90, 2000, tanto que é uma das novidades que eu posso adiantar aqui no culto de ação de graças da rádio. Nós temos um ranking, esse ranking tem 30 músicas, só que nós só vamos tocar efetivamente somente 10, 20 serão notificadas, mostradas lá na hora, que são as 30 músicas assim que mais tocou o coração das pessoas, que as pessoas já ainda estão votando. E até dia 15 de março sai o resultado final das 30 músicas que mais tocaram a vida de alguém, de um testemunho e tal. E desse período, 80, 90, 2000, porque tem muita gente hoje que está entrando que ouve uma música em tal lugar, regravada, e não sabe que a música tem 30 anos, 35 anos, no mínimo. Agradecer mais uma vez a audiência, esperando que Deus abençoe a sua vida e que no próximo programa, nossa próxima entrevista, nós já vamos ter informações aí sobre o novo site e as programações da rádio, você vai poder assistir tudo ao vivo, inclusive as nossas entrevistas aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.